Gordura no fígado sem o uso de medicamentos. Como que isso acontece? Como que isso é possível? Boa tarde, bem-vindos à nossa live da semana. Hoje vamos falar sobre esse assunto. Muitas pessoas sempre colocam ali, Nutri, qual é o medicamento para tirar essa gordura desse meu fígado? Então hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas, quero conversar com vocês a respeito disso e dizer que sim, é possível eliminar a gordura no fígado sem uso de medicamentos. Vamos entrando, vamos chegando à nossa live da semana, tá muito interessante, muitas dicas, muitas informações importantes para você que está aqui me assistindo. Tá? Então vamos falar a respeito desse assunto, gente, porque é algo que me perguntam muito, né? Quando descobre-se que tem ali gordura no fígado, muitas vezes você está sentindo sintomas, né? Um cansaço, uma dor de cabeça, uma indisposição, mas não relaciona isso com um fígado inflamado, com acúmulo de gordura nele. E aí você faz aquele exame de rotina e de repente descobre que está com esteatose hepática. E aí, Nutri? Qual a medicação para isso? O que eu faço? O que eu tomo para poder eliminar essa gordura no fígado, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que até hoje não se tem uma medicação específica para eliminar a gordura no fígado, tá? O fígado ele é responsável por várias funções, como vocês já sabem, né? Eu sempre falo e reforço as funções desse fígado, o que ele qual é o papel dele dentro do nosso corpo, por isso tantos sintomas que vão aparecendo, né? E quando você vai a um profissional da saúde que descobre ali que está com esteatose hepática, independente do grau, o que o médico, né, ou o profissional fala, né? Que dependendo do seu quadro ali, você vai tomar alguns medicamentos, né? Sempre aparece ali alunos do SOS mesmo, falam, eu tô tomando esse medicamento, o médico me prescreveu isso, me prescreveu aquele outro. Então, esses medicamentos que são prescritos, que você toma normalmente, né, quando acha que está tratando esteatose hepática, na verdade, você está tratando sintomas, tá? Por quê? Porque o fígado, ele não é só para metabolizar álcool. Ele não é só para metabolizar alimentos, né, nutrientes desses alimentos. Ele também tem função imunológica, sistema imunológico, o fígado tem papel. Ele tem papel ali na ativação de hormônios no nosso corpo. Ele tem papel na eliminação desses hormônios depois que eles fazem, né, a função que eles deveriam fazer. Então o fígado ele tem inúmeras funções dentro do nosso organismo, né? Por isso que diz muito que o fígado ele é o laboratório da vida. Então, ele é o nosso órgão metabólico, ou seja, ele regula o nosso metabolismo em várias funções de coagulação, de pressão, de hormônios da tireoide, de hormônios ali sexuais. Ele trabalha com o sistema imunológico, ele participa indiretamente da digestão e principalmente o fígado ele faz a limpeza do nosso corpo. Nós temos um sistema de autolimpeza, porque se a gente não tivesse esse sistema de autolimpeza, qualquer coisa que fosse agressiva ao nosso corpo, a gente ia adoecer. Então é preciso ter esse sistema de limpeza, né? Acontece que muitas vezes esse sistema de limpeza em algumas pessoas está ineficiente, assim como a imunidade também está ineficiente, né? Você pega virose várias vezes no mês ou todo mês está gripado, então isso é uma consequência de imunidade deficiente. E quando eu falo em imunidade, eu falo em fígado também. Tá? E por ele ser um órgão metabólico, por ele participar de uma série de coisas como síntese de colesterol, ele armazena um pouco aí de triglicerídeo. O que acontece quando eu tenho um fígado aí inflamado, um fígado doente? Eu começo a apresentar problemas, né? Problemas de dislipidemia, por exemplo, é colesterol que aumenta, é triglicerídeo que aumenta, dores nas articulações que eu não tinha, imunidade super fragilizada, vivo doente, gripado, resfriado, tô pegando tudo, né? Insônia porque não tá detoxificando direito, glicemia que tá alterada, insulina que tá alta, as enzimas hepáticas que aumentam, ou seja, isso a gente chama de desordens metabólicas, ou a mais conhecida como síndrome metabólica, que é uma junção dessas desordens de colesterol alto, triglicerídeo alto, sobrepeso,
né? E aí, quando eu tenho essa desregulação de colesterol, de triglicerídeo, eu tenho uma tendência a aumentar o colesterol conhecido como colesterol ruim. Muito bem, acho que voltou. Deu uma travada sim, tá, gente? Mas estou de volta. Então, como eu estava falando, estava travando, né, Sandra? E agora deu uma melhorada, gente? Tá dando para escutar? Tá dando para ouvir direitinho? Se puderem me responder, eu agradeço, tá? Bom, então como eu estava falando, o fígado ele é responsável por isso, né? Pela síntese de colesterol. E quando ele tá aí doente, ele tá com esse acúmulo de gordura nele, acontece o que? Aquele colesterol conhecido como colesterol ruim, ele aumenta, né? E aí você tem ali uma maior propensão de acúmulo de placas de gordura, né? Nos vasos sanguíneos. Então tudo isso vai gerando um impacto, vai gerando sintomas, né? E aí o que acontece? Obrigada pelo retorno aí, tá, gente? Que bom que tá melhor. Então, o que acontece? Quando esse fígado ele entra em desordem, né? Quando você começa a acumular essa gordura aí, que pode ter início por vários motivos, né? Ou por bebida alcoólica, ou porque você tá com esse intestino fragilizado, ou você retirou ali a vesícula, você teve ali uma disfunção na digestão, intestino. Então, são vários fatores que podem gerar essa gordura no fígado, né? Excesso de medicamentos, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando esse fígado ele já tá doente ali, que tá com gordura acumulada nele, porque isso não é normal, né? Costuma-se dizer, não, é normal ter ali acúmulo de gordura no fígado, você vai acompanhando. Não, gente, não é normal. É um processo inflamatório que está acontecendo, é uma disfunção metabólica que está acontecendo. Aí você começa a ter cansaço, fadiga, moleza, indisposição, dores de cabeça, dores articulares, momentos depressivos, enfim. É uma série de sintomas, cada corpo vai falando, né? Vai conversando com você. E aí entra a medicação, né? Por exemplo, você tá com gordura no fígado, aí você fez exame e sua glicemia tá alterada. Então você toma um hipoglicemiante. A sua pressão arterial tá oscilando, você toma o medicamento para pressão arterial. O seu colesterol tá elevado, o seu triglicerídeo tá elevado, aí você toma ali uma medicação para baixar, para bloquear, né, o colesterol, a síntese de colesterol. Então todas essas medicações, elas tratam sintomas, tá? Elas tratam sintomas. Ela não trata a gordura no fígado. Então, se você está tomando um hipoglicemiante, se você está tomando alguma dessas medicações que eu acabei de citar aqui, não é para tratar fígado, ok? Porém, esse excesso de medicamentos que você vai estar tomando vai estar sim sobrecarregando mais ainda esse seu fígado, ok? Por quê? Porque quem é que metaboliza medicamento? Quem é que faz a faxina do corpo? Porque assim, ó, gente, o medicamento, ele tem ali uma ação dentro do nosso corpo, mas ele tem toxina igual, tá? Então, todo medicamento, ele tem a sua ação, mas ele não deixa de ter as suas toxinas, porque é química, certo? Então, o que acontece? Você sobrecarrega esse fígado. Eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Eu não tô dizendo que é para parar de tomar, eu não sei o caso específico de cada um. Olha aqui a Cris, aluna do SOS, bem-vinda, Cris. Eu gosto quando os alunos entram aqui para interagir um pouco aqui com a live, né? Contar a experiência de vocês. Então, eu vou dar um exemplo muito comum do que acontece quando se é diagnosticado com gordura no fígado e tem essa associação com colesterol alterado, triglicerídeo alterado. É costume passar o quê? Estatinas, né? Ou seja, bloqueadores ali da síntese de colesterol, principalmente. Só que esse medicamento, as estatinas, elas não bloqueiam só o colesterol. Elas vão bloquear um antioxidante importante, que é o antioxidante que a gente fala assim, que ele faz parte da nossa vitalidade, da nossa energia, que é a coenzima Q10, que nós produzimos ela, vocês já devem ter escutado falar aqui também, eu falei já sobre a coenzima Q10 no feed. Então, o que acontece? Quem usa alguma estatina, que não é para ser uso contínuo, ela é um tratamento,
entendeu? Então, se você usa há mais de 6 meses, há mais de 1 ano, tem pessoas que usam 2 anos, 3 anos, porque para de tomar, o colesterol volta a alterar. E por que isso acontece? Porque você não está tratando a raiz do problema, você está tratando sintomas, entendeu? Então, quando eu tenho gordura no fígado, tem uma relação com colesterol alterado. Dificilmente eu não tenho, principalmente o LDL, que é aquele colesterol que se chama ruim, né? É o mais denso, é mais pesado, é o que mais se agrega formando placas, né? de gordura. Então, a estatina ela é muito comum, é muito frequente em pessoas que estão aí com colesterol alterado e com esteatose hepática. Só que isso prejudica esse nutriente importante para gerar energia. Entendeu? Agora, quando você tá ali com gordura no fígado e você já fica cansado, porque o metabolismo não tá o metabolismo energético não tá normal, e você toma uma estatina, vai piorar esse teu cansaço, essa tua fadiga, porque a coenzima ela participa nessa produção de energia da nossa célula. Eu preciso da coenzima Q10 para isso, entendem? Então eu dei um exemplo aqui, mas tem outros medicamentos. Outro exemplo também é quando eu tenho gordura no fígado. Não estou dizendo que são todas as pessoas, tá, gente? Não é uma receita de bolo. Mas a maioria das pessoas tem uma associação com má digestão. Queimação, gastrite, refluxo, digere mal, aquela digestão lenta. E aí faz uso do quê? De prazol. E aí esse prazol, ele bloqueia a bombinha ali que produz ácido clorídrico. Então, se a digestão tá lenta, vai ficar mais lenta ainda, porque eu preciso de ácido para poder fazer essa digestão. E fora isso, eu fico com uma carência de uma vitamina também extremamente importante para o corpo, que é a B12. Que é ativada ali no estômago, mas precisa de um meio ácido. Se não tiver um meio ácido, ela não é ativada. Entendem? Então, todo medicamento, quer dizer, a grande maioria dos medicamentos, eles depletam alguma coisa, algum nutriente. Então, é assim, ó, fica uma gangorra, sabe? Sabe aquela historinha, eu tapo um buraco aqui, mas eu abro outro lá na frente e assim vai. Então, essas medicações, já tô falando de gordura no fígado. Então, todos esses medicamentos que eu venho falando aqui, eles não tratam gordura no fígado. Ficou claro isso para vocês? Isso é importante que vocês entendam, tá? Isso é importante que vocês entendam. Eu sei que vocês estão me perguntando aqui, coenzima, tem que tomar a coenzima Q10? Depende, né? Se você tá, como eu falei, tá fazendo uso da estatina, não tá? Quanto tempo? Sim, depende muito, mas ela é muito importante para o nosso corpo. B12 eu tenho que tomar por ter gordura no fígado? Nem sempre, Raimundo, tá? Porque às vezes essa B12 ela pode estar aumentada no corpo quando eu tô com gordura no fígado. E B12 aumentada acima de 1000 pode ser processo inflamatório. Então tudo depende, tá? Não é assim, ó, é porque eu tomo isso, eu tenho que tomar aquilo. Não, depende do que você precisa, né? Não é, tem vários nutrientes importantes aí para dar suporte para esse fígado, mas tem que ver aquilo que você precisa. Entende? Então, não vou sair tomando vários suplementos de vitaminas sem saber aquilo que eu preciso. Por exemplo, já me perguntaram, Nutri, posso tomar aquela vitamina de A a Z? Não é assim que funciona as vitaminas não, gente, tá? Então, as vitaminas, elas dentro do corpo, elas funcionam em sinergia, em grupos. Sabe a escola que tem aquelas panelinhas? Sabe? Então, tem aquele grupinho, aquela panelinha ali e outra panelinha ali. A mesma coisa são as vitaminas. Elas têm os grupinhos de afinidade. Então, a gente chama isso de sinergia. Então, eu não posso tomar em uma cápsula ou 2 cápsulas vitaminas que começam com a letra A e vai minerais e sabe aquela coisa de que de A a Z, né? Da vitamina A ao zinco. Não é assim que funciona. Existem vitaminas que precisam de um meio gorduroso para elas serem absorvidas. Existem vitaminas que precisam de um meio de água para serem absorvidas. Existem umas que sublingual, elas são mais biodisponíveis, outras em cápsulas oleosas e assim por diante, né? Então, não é para tomar
essas vitaminas aí de A a Z, um comprimido, só que você não vai absorver, elas competem uma com a outra, tá? Tem vitaminas e minerais que competem entre si, não podem ser colocados numa mesma suplementação, ok? Então, o que eu queria deixar claro antes de começar a fundo, né, esse tema, que a gente pode, e é o único caminho de eliminar gordura no fígado sem uso de medicação, eu queria explicar para vocês isso, entende? Então, toda medicação que você toma é para tratar um sintoma, né? Você toma ali a medicação para tratar o quê? Um hipotensivo para tratar o quê? A hipertensão. Você está tomando ali uma estatina para tratar o quê? Colesterol alto. Mas a raiz do problema é qual? Por que a minha pressão arterial está subindo? Por que meu colesterol está alterando? Por que a minha glicemia está alterando? Então, hoje a gente trabalha não tratando os sintomas. A gente trabalha tratando a causa raiz do teu problema. Entende? Eu comecei em momentos de tristeza, depressivos, agora eu tomo um antidepressivo. Mas o que te levou a isso? Porque muitas vezes, depressão, ansiedade, né, estresse... O estresse é o primeiro gatilho de inflamação, né? Então, quando eu fico com raiva, quando eu fico estressada, gera muita coisa dentro do meu corpo. E até depleta nutrientes. Então, a gente precisa entender qual é a raiz do problema. E é isso que geralmente eu faço os meus alunos pensarem. O que será que levou você a acumular gordura no fígado? Uns é porque... trabalha no turno, na forma de plantão. Uns é porque trabalham em algum lugar que é tóxico, que a gente não imagina que seja. Outros é porque tomou muita medicação, passou por um tratamento medicamentoso, tem uma doença autoimune. Então você acaba, eu sempre tive o meu intestino muito preso, ou sempre tive quadros de diarreia e constipação. Eu descobri que eu tenho uma desbiose. Desbiose pode levar a ter gordura no fígado, entende? Uma gastrite pode ser, sim, a causa de uma gordura no fígado. Então, tudo é muito conectado. Eu preciso entender qual é a raiz do problema, aonde é que tá o probleminha, aí eu vou lá e corrijo, sabe? Eu limpo a ferida para que ela possa vir cicatrizando de dentro para fora. E dessa forma você consegue tratar a gordura no fígado. Não é só simplesmente tratar a gordura no fígado, não. Você vai ali na raiz do problema para interromper aquele ciclo que está gerando esse acúmulo de gordura no seu fígado. E com a medicação isso não acontece, tá? Então, gente, até hoje são inúmeros estudos, pesquisas incansáveis para achar um medicamento que possa tratar a gordura no fígado. E até hoje não se tem essa medicação. Por quê? Porque o fígado não precisa de medicamento, ele precisa de nutriente, porque ele é o nosso depósito da nossa casa, ele é a despensa da nossa casa. Sabe aquela despensa onde a gente faz a compra do mês e guarda lá? Eu guardo arroz, eu guardo feijão, eu guardo o que mais? O azeite, eu guardo o pacote de açúcar, tudo na despensa, não é mesmo? Acabou do potinho que fica ali na cozinha, eu vou lá na despensa e pego o produto que faltou. O meu potinho de arroz acabou, eu vou lá na despensa, pego um outro pacote de arroz e coloco ali no potinho que fica na cozinha. Assim é o fígado, ele é a despensa do corpo. Então, o meu coração precisa de determinado nutriente, o fígado prontamente manda para o coração, porque ele deposita ali nele vários nutrientes. Ele guarda ferro, ele guarda magnésio, ele guarda zinco, ele guarda carboidrato, ele guarda gordura. Só que quando ele fica inflamado, esse guardar dele fica confuso. Então ele fica guardando demais açúcar na forma de gordura. Entendem? Porque causa ali uma disfunção metabólica nele, por algum processo inflamatório. Entendem? Então, o que eu devo fazer? Você está me dizendo aí que não existe medicamento para gordura no fígado, que esses medicamentos que eu estou usando são medicamentos que me deram para tratar sintomas, mas não trata a causa raiz? Primeira coisa é colocar ali em prática rotinas. Eu sempre falo, né? É a primeira coisa que meus alunos ali do SOS, eles aplicam. Rotina. Uma rotina alimentar, tem que ter uma rotina ali de alimentos anti-inflamatórios, tem que ter uma rotina ali de sono, tem que ter uma rotina de horários para as refeições, café da manhã, almoço, jantar. Você está sentindo dor de cabeça, dor nas articulações, dor nos músculos?
Procure, em vez de usar o anti-inflamatório de farmácia, use o anti-inflamatório natural. Falei tanto aqui de cúrcuma, de gengibre, são anti-inflamatórios poderosíssimos que você pode estar utilizando na forma de chá, por exemplo. Né? Em vez dos alimentos processados, daqueles alimentos prontos, trocar por alimentos naturais, tá? Trocar aí por alimentos que você tenha que preparar. O alimento natural mesmo, aquele basicão, gente, é o arroz, é o feijão, é uma carne branca, é a salada, são frutas, sabe? Então a combinação dela, que eu chamo de R3X, é que vai reprogramando, vai regulando, restaurando esse fígado e todo o seu corpo, certo? Então evita industrializados, evita excesso de açúcar, vamos consumir alimentos mais naturais, né? Troque ali, se você tem ali, eu sou uma pessoa noturna, ninguém é noturno, nós somos animais diurnos, então funcionamos durante o dia, a noite ela precisa ser respeitada, eu preciso dormir, eu preciso desse tempo para o meu corpo poder fazer a limpeza, para ele produzir hormônios, para ele consertar aquilo que foi danificado na hora que eu utilizei ali ao longo do dia. Então eu preciso ter hábito de sono e de boa qualidade de sono. Fazer uma higiene de sono é importante, tá? Então, eu vou deitar com o celular no meu rosto, eu vou excitar mais o meu cérebro, eu não vou relaxar. Não, mas eu caio na cama e eu durmo, apago, só acordo no outro dia. Será que esse sono está sendo de qualidade? Porque uma coisa é dormir, outra coisa é ter um sono de qualidade. Entende? Porque se eu não tenho um sono de qualidade, eu não reparo o meu corpo. Eu fico cansada, eu incho, eu tenho todos os sintomas de um corpo que não teve um sono de qualidade, né? Outra coisa, pensamentos muito tóxicos, sabe? Aquele pensamento negativo, aquilo que só medicamento resolve, sabe? Quando você tem um convívio ali de alguém que fica falando só a parte negativa, proteja-se de pessoas que podem colocar isso na tua cabeça como dos teus próprios pensamentos, tá? Porque a gente precisa ter um pensamento bom, abundante, né? Positivo, para que o corpo acompanhe também. Então, é uma junção de coisas, né? É um estilo de vida que você vai ter que colocar ali como um foco para que você possa melhorar esse fígado. Muitas pessoas me perguntam assim, tá, e depois que eu elimino essa gordura no fígado, ela volta? Depende. Agora, se você fez uma dieta radical, você só pensou em emagrecimento, você só come caloria baixa, não vai manter esse estilo por muito tempo, entende? A restrição... Voltei, travou de novo, isso mesmo, tá? De novo, mas eu tô aqui. Então, gente, quanto menos eu colocar medicamento para dentro desse meu fígado, mais eu vou facilitar a vida dele. Mas eu não falo de medicamento de uso contínuo não, tá? Quem é diabético, quem é hipertenso, que tem hipotireoidismo, não pode parar de tomar essa medicação. A não ser que o seu médico fale que você não precisa. Entende? Mas aqueles medicamentos tipo um anti-inflamatóriozinho aqui, uma pomada porque teve uma ferida aqui na pele, sabe? Um remedinho para dor de cabeça, um remedinho para dormir, evitem essas medicações, porque o teu fígado que está doente vai ter que metabolizar ela. Se ele não conseguir, essa química vai ficar aí no teu corpo, né, que eu chamo de excesso de toxinas. Aí você incha, você aumenta o peso, você não dorme, você tem bolsas abaixo dos olhos, entende? Você tem boca amarga, enjoo, não consegue dormir direito. E aí, é ladeira abaixo. Vai aparecendo só sintomas, um vai puxando o outro, entendeu? Nutri, eu sou magra e tenho gordura no fígado. Deve ter acúmulo de toxinas, porque as toxinas não ficam só em pessoas que estão acima do peso. E pessoas magras que não comem direito também, que não dormem, né, que não tem um sono de qualidade. Então, quando se trata fígado, tem que pensar em estilo de vida, tá? Tem que juntar a rotina da manhã, bons chás que ajudam ali na desinflamação dele, uma alimentação mais natural que eu chamo de alimentação R3X, que é essa alimentação que a gente compra em feira, sabe? Não é nada mirabolante, aqueles alimentos que inventaram hoje, que é sem lactose, sem isso, sem aquilo. Não, é uma alimentação natural, tá? Então, você fazer toda essa mudança vai gerar
esse impacto positivo aí no seu fígado. E é assim que a gente trata ele. Meus alunos aqui, minhas alunas que estão aqui do SOS sabem disso, né? Nós passamos semana passada pela segunda fase, a última turma que entrou, passamos pela segunda fase do SOS. Nossa, gente, mas essa semana, olha, foi só maravilha, né? Só relatos maravilhosos. Por quê? Porque a gente reprograma esse fígado e ele responde muito rápido. Sabe, aqueles sintomas que você sente vai desaparecendo e você fala, nossa, mas né que é verdade? Né? As minhas alunas ficam assim, nossa, é verdade isso. No começo fica receoso, será que isso dá certo? É só isso mesmo que dá certo? É só isso que dá certo. É só você aplicar que você tem ali o resultado. Em uma semana você já vê uma grande diferença. Então, qual é o tratamento? Alimentação, rotina, chás, suplementos importantes que beneficiam, que dão suporte para esse fígado. Ele não precisa de medicação, né? Esses medicamentos aí a gente vai trocando, substituindo. Por exemplo, um Prazol. Por qual coisa eu modifico? É aloe vera, é espirulina, é limão. Quando a gente aplica de forma correta, sua digestão melhora. E o estômago, ele precisa ser ácido. Muitas vezes você perde a proteção da parede do estômago, que a gente chama de muco, tá? Que daí você se confunde, que acha que está produzindo muito ácido. Não, a tendência é diminuir o ácido. Conforme vai passando a idade, né? A gente vai diminuindo essa produção de ácido. E é aí que eu tenho que melhorar, eu tenho que dar substratos ali, eu tenho que ter estratégias para sempre estar ativando essa produção de ácido no meu estômago, senão eu não consigo digerir. Entende? Então o Prazol, ele vai reduzir essa acidez. E aí, se você tiver um problema de pouca acidez, essa digestão vai piorar. Vai começar a ter refluxo, vai sentir que aquela comida fica horas e horas nesse estômago. E uma comida ficando horas e horas no estômago, eu vou ter aquela migração de bactérias que fica lá no intestino grosso, subindo para a primeira porção do intestino, se alimentando daquele alimento fermentado. E aí eu vou abrir as portinhas do intestino por onde é absorvido os nutrientes, vai passar vírus, vai passar bactéria, vai passar fungos para nossa corrente sanguínea. Aí vem o sistema imunológico que começa a querer atacar. Vira uma bagunça, gente. Uma bagunça. Entendem? Então eu não tenho que pensar só em fígado, tenho que pensar num todo, na causa raiz. Aí sim eu consigo restaurar a minha saúde como um todo. Pressão que equilibra. Até teve uma aluna SOS que estava com a pressão alterada. Não é hipertensa, mas a pressão dela estava alterada. Né? Tava alterando. Agora nessa segunda fase, que é a terceira semana do SOS, a pressão voltou ao normal. Então o que é? Sobrecarga hepática. O fígado está ligado à pressão do sangue. Tem conexão. Não é uma coisa assim, o fígado faz isso e os vasos sanguíneos fazem outro. Não, tá tudo interligado, né? Ali a gente tem uma veia porta que fica no fígado importantíssima. Tem pessoas que estão aí com esse fígado bem inflamado, passou de grau 3, fibrose, passa para cirrose e tem pressão portal. Essa veia porta extremamente importante do fígado está tendo uma pressão muito grande. Então, antes que aconteça isso, vamos restaurar ele enquanto é tempo, né? Então, esteatose hepática não é uma coisa normal, não é uma coisa que devemos só acompanhar, é algo que devemos tratar. É uma doença inflamatória, sim, que gera outras desordens, como pressão alta, diabetes, doenças articulares, problemas emocionais, então tá tudo conectado. Tá? Então é dessa forma que a gente trata o fígado, de forma natural, porque ele já não aguenta mais medicamento. Tá certo, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pelo que entendi, se trata fígado. Exatamente, Sandra. A Sandra perguntou, pelo que entendi, se tratar fígado melhora tudo. Melhora tudo. Melhora a função hormonal, nossos hormônios começam a produzir, o nosso corpo começa a produzir hormônio. Quem disse que eu preciso repor estrogênio? Quem disse que eu preciso repor testosterona? Se você desinflama seu corpo começa a produzir hormônio de novo. Se os hormônios estão baixos, alguma coisa está acontecendo, tá? Você não deixou de produzir eles. Algo está acontecendo que está impedindo a produção deles e a ativação deles também, tá? Deixa eu ver aqui. Quem mais está perguntando?
Eu nem tô conseguindo achar mais, só tô vendo travou. Mas é isso, tá, gente? Eu precisava explicar pra vocês, porque todo dia eu recebo essa pergunta. Qual é a medicação para tratar gordura no fígado? Não tem, não existe, tá? Mas eu fui... me prescreveram esse medicamento, aquele outro. Eles não tratam, eles tratam sintomas, tá? Olha aí, ó, a Fá tá dizendo: Nutri, mudei toda a minha alimentação, tive que diminuir o meu remédio da pressão. Que maravilha, né? Então, ó, não sinto mais a boca amarga, sem dor. Tá vendo, gente, como é impressionante? Se a gente melhora a saúde hepática, ele controla a pressão no nosso corpo, né? Então, assim, eu nem vou dizer nada sobre cura de pressão, essas coisas, porque não acreditam, né? Mas várias pessoas, alunos do SOS, têm que diminuir a dose do remédio da pressão, do medicamento para diabetes, do próprio hipotireoidismo. Por quê? Porque regula tudo. Então, o fígado é o nosso laboratório do corpo. Por isso que eu falo para vocês, é ele que comanda a parte metabólica. É simples assim, entende? Então, ele tem inúmeras funções e é lindo de ver quando você modifica tudo e acaba acontecendo isso. Mesmo estando no caminho para a menopausa, é aí que você não vai ter sintomas da menopausa. Dica, né? Não sei como é seu nome. Porque a menopausa ela é um processo inflamatório natural do corpo. Então, se você mantém teu corpo o mais desinflamado possível, esse fígado saudável vai tirar de letra a menopausa, né? A menopausa, gente, é algo normal da mulher. Toda mulher com determinada idade, ele vai entrar na menopausa. O problema é que, assim como a TPM, a menopausa, acham que tem que passar por isso, por aqueles calorões, por aquele mudança de humor, né? Dor, cólica na TPM. Não é isso, tá? Quando o meu corpo ele começa a apresentar isso, significa que eu estou inflamada, ele está pedindo ajuda. Então, todo sintoma é uma reclamação do nosso corpo, tá? Então, se você está entrando na menopausa, melhor ainda. Inclusive, a aluna SOS, essa que estava com a pressão arterial oscilando, está entrando ali na janela da menopausa, do climatério para menopausa. Então, ela estava sentindo esses calorões, essa oscilação de pressão e agora ela está equilibrando só com a alimentação e suplementação, tá bom? Que bom, então, que eu vi aqui relatos, alunas do SOS. Muito bem, gente, é isso. Entenderam? Então, como que se trata fígado? É um conjunto de estratégias e de forma natural, não tem nada medicamentoso. E outra coisa, se você toma 2, 3 comprimidos no dia, 4, 5, você vai reduzir essa quantidade de medicação quando o teu corpo desinflama. Um corpo saudável, ele não precisa de medicamento, entendem? Eu tenho uma aluna SOS com uma autoimune que ela disse que colocava a mão dela, se ela estiver por aqui e quiser se manifestar, né? Era uma mão cheia de medicamentos, né? Psiquiátrico, da autoimune, para dormir, para isso, para aquilo. E hoje ela reduziu ali mais da metade de medicamento. Só com a alimentação, os chás e alguns suplementos. Porque o SOS é assim, ele é moldado para qualquer pessoa, para qualquer bolso. Você vai fazer ali o que você acha que cabe no seu bolso, né? Que a base é a alimentação, gente. Tem chá, tem shot, tem suplemento, então você pode ir do 0 até o 10, se quiser colocar tudo em prática, entendem? Olha aí a Fá, eliminei 10 quilos sem perceber, só comendo comida da feira e grelhados. Que coisa boa, né? Eu tenho gordura no fígado, faço uso de medicações, mas tenho amargo muito forte na minha boca, faço uso de metformina, remédio para colesterol e mais outros, minha boca amarga muito, é normal? Não é normal, Lenita. Isso aí é sinal do seu fígado gritando que não tá aguentando a sobrecarga, tá? E é como eu falei pra você, todos esses medicamentos aí é para tratar sintomas, mas você não tá tratando a raiz desse seu problema e tá afetando mais esse fígado. Tá? É como eu falei, que metformina é um hipoglicemiante, com certeza você está tomando uma estatina aí, com certeza, além da boca amarga, deve estar aí num cansaço, né? Numa fadiga, numa moleza, porque com essa medicação você não está produzindo energia suficiente. Ju, boa tarde. O grau 3, em quanto tempo de tratamento pode reverter? Depende, isso daí é muito individual. Pela experiência do SOS,
Com 30 dias que a gente aplica o SOS, geralmente os alunos de grau 3 vão para grau 1 ou de grau 3 vão para grau 2. E com 2 meses tem aluno que já faz de novo e não tem mais nada nesse fígado. Então depende muito de como você aplica o tratamento, né? O teu desempenho nele, mas a certeza é de que você reverte em 30 dias já essa gordura, tá? Então, os alunos ali de quadro de, vamos dizer assim, de estágios mais avançados é esse período, 2 meses, 3 meses, mas com 30 dias você reverte já para um grau leve, isso é certeza, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham entendido. Olha aí, eu caí de paraquedas nessa live. Bem-vinda então, Tica, participe de outras lives aqui que eu gosto muito de conversar com vocês. Opa, eu que agradeço, imagina, que bom que você aproveita todas as dicas. Bom, vamos lá. Então, só responder a última antes de terminar aqui essa live. Quem tirou a vesícula atinge muito o fígado? Nossa, gente, a vesícula biliar, ela é importantíssima para o nosso corpo. Quem diz assim, ó, não, é uma vida normal que você tem depois da retirada da vesícula. Não é. Tá? Sem a vesícula biliar, seu fígado fica assim mais sobrecarregado, sua digestão vira uma bagunça, seu intestino fica sem proteção, tá? Porque a bile, os sais biliares, eles têm uma função no intestino anti-inflamatória que é muito importante. Além disso, ele que leva também toxinas ali, que dá coloração das fezes, enfim, isso daí é para outra live, mas sim, retirada de vesícula biliar tem sobrecarga hepática. É aí que você precisa cuidar desse fígado na máxima potência que você puder, tá? Então é isso, gente. SOS, vamos falar ano que vem, né, sobre ele. Ó, Tica, fica por aqui, entra no meu grupo, tá? Ó, gente, entre no meu grupo ali de WhatsApp, porque por lá vocês sabem de todas as informações, quando tem live, o tema da live, vocês vão ficar sabendo de tudo. Mantenho vocês informados ali, tá certo? Um abraço para vocês que ficaram até aqui, espero que tenham entendido essa mensagem, esse recado, essa informação importante e apliquem as dicas que eu coloquei aqui hoje. Até mais!